né? De todo mundo. Maneiro. Você mencionou uma coisa. Então já deixa uma pergunta. Quando tá bom? Você mencionou vai achar que tá bom. Quando tá bom? Eu sempre tenho a impressão, pelo menos quando eu tentava desenhar, que toda vez que eu chegava num ponto, eu falava, pô, se eu gastasse mais 5 dias nele, ele ia ficar mais interessante. Ia ficar melhorzinho. Tipo, dá pra puxar uma coisinha aqui pro canto, se eu tivesse apagado esse cabelo feito de um outro jeito, se eu tivesse puxado alguma outra coisa. Numa história legal, maior, cara. Tem você decide revisa, por logística, Eu li você decide em qual momento. Até complementando, eu comprei um livro uma vez do Stephen King, que eu adoro, cara, que é sobre a escrita. Ele ensinando sobre escrever. E o Stephen King é uma máquina, né? Porra, o maior romancista que tem vivo aí nos tempos atuais. E ele falou sobre isso. Ele falou, quando você for escrever, não volta para reler, porque você vai ficar perdendo tempo para ficar recontando a sua história. Então pegue e faz numa tacada só e não volta mais. Mas isso, obviamente, para escrita. Agora, para o quadrinho é uma boa pergunta. Sim. Eu costumo sempre dizer aos alunos, né? Murata de One Punch Man faz isso, né? Murata faz isso pra Ele caramba. faz um redraw, ele faz 15 capítulos redesenhados. Ele quebra o paradigma. Na hora que ele vai não, reler, ele sempre fala, tem. não tá bom não. Não tá bom, vou fazer 15 capítulos aqui. É assim, sempre tem os que fogem à regra, né? Jogo que leva 15 anos pra ficar pronto, né? Mas aí também pode acontecer de perder o time, né? Sim, The Last Guardian, né? sim, Vocês também sim. perdeu o time, né? Mas assim, eu gosto de dizer, cara, o imperfeito vale mais do que não feito. Ou o famoso ditado do Jake Parker, o finished not perfect. É uma das coisas mais importantes de um artista é ser capaz de concluir o seu projeto em algum momento. Você sempre vai encontrar alguma coisa estranha, mas a conclusão de um projeto, saber que você foi do começo ao fim, é quase que uma necessidade que todo mundo tem que passar, né? Então, eu costumo dizer que até 2 anos é um prazo que é aceitável para você concluir um projeto. Passou disso, se ele não está nem na metade, a chance de você engavetar ele é enorme. Né? E não pode voltar para reler mesmo. Se você fez 40% do projeto, passou 2 anos, não foi para frente, aí você vai reler, provavelmente ele já perdeu o sentido, ou tem coisa que já ficou defasada. Então, tem que ter ali também um momento que você está fazendo e se colocar uma meta. Em 1 ano, 1 ano e meio no máximo, quero terminar. Claro, chegou 2 anos. Cara, eu estou 90% concluído, vou parar. Não, aí não, né? Aí termina. Mas eu costumo colocar assim, para todo mundo, acho que é um tempo saudável, né? Esse pessoal que fala, às vezes, não, eu vou fazer 30 cursos antes, vou treinar pra caramba, porque eu quero que o meu primeiro trabalho já seja o... Eu não sou muito a favor disso. Né? Claro que é de cada um, mas... porque você precisa ter essa sensação de concluir primeiro. E aprender com os erros que você vai cometer, né? Aprender com essa sensação de ter publicado e mostrado da forma como você estava, para você conseguir fazer melhor depois. Sim. Então, com desenho, eu gosto de colocar essa chancela do prazo. Até 2 anos eu acho que é aceitável. E é impressionante porque Hunter x Hunter ficou 4 anos em hiato. Você acompanha Hunter x Hunter? Não acompanho. Mas... Ficou 4 anos em hiato. Mas foi por causa da saúde, não é do... Sim. Mas ele voltou e ele começou a escrever a história de um ponto que eu falei, cara, como é que ele consegue lembrar tudo isso aí? Porque eu não lembro nem o nome dos personagens. Eu faço vídeo disso todo dia, sabe? E o Togashi, ele voltou assim, pegando tudo certinho, conectando e fazendo mistério. E eu falei, não é possível. Eu fiquei mais impressionado em como ele conseguiu continuar a história depois de 4 anos conectando, do que a própria história retornando em si. Porque é muito difícil você ficar uma pausa de 4 anos. Com tudo que você pode ter várias ideias na mente, mas quando você vai colocar no... O Togashi também, o cara é... É uma máquina. o cara é brabo, né? Fora da curva. Tem uns caras que são... É uma máquina. Mas nesse ponto, acho muito... Quanto à arte no geral, sempre me surpreende a dificuldade que é de passar para o papel aquilo que é tão grande dentro da sua cabeça. Porque a Hunter x Hunter, com certeza, tem infinitas coisas que nunca foram abordadas dentro da obra, que existem para o autor e existem naquele universo. Qualquer outra história, você pensa em coisas gigantescas que não cabem na edição, que coisas que poderiam, se fosse uma edição com mais páginas, estariam ali, se fossem mais volumes, estariam ali. Mas você conseguir selecionar mentalmente como que vai ser montado o storytelling daquilo para estar dentro de um quadrinho e olhar depois e falar, isso aqui faz sentido mesmo sem o que está na minha cabeça,
Eu acho que esse é um processo que eu não conseguiria fazer. Minha parte de maluco, porque eu vou contar uma história, eu tenho... Por mais que eu monte um storytelling para ela, na minha cabeça eu preciso mencionar um monte de detalhes para fazer sentido aquele mundo. E aí quem consegue montar histórias em quadrinho tem esse talento, tem esse donzinho que pode ser trabalhado, né? Não necessariamente só um dom. É uma coisa de você se colocar no lugar do leitor também. Que assim, a gente tem um monte de ideia. Quem cria tem que pensar no background. Personagem, que levou do ponto A até o ponto B e tal, mas toda a história é um recorte no tempo. Você, autor, sabe o que veio antes e tudo. Só que pro leitor, será que ele precisa saber de tudo isso? A gente quer que saiba, porque a gente que inventou tal, não sei o quê. Mas aí é a técnica de roteiro. O que faz sentido colocar no recorte que vai prender esse leitor nesse período que ele estiver lendo essa obra, ao ponto de ele, né, embarcar na aventura do personagem e ter o fim, sabendo que vai ter mais depois, que você poderia explorar, mas não, tá bom aqui. É um desafio mesmo. É difícil. Sim. Já teve muita obra que tem personagem que eu queria ter explorado mais, mas... Primeiro porque eu tinha que terminar. Não dá para esticar demais também, mas... Parei... Cara, será que... Às vezes, para mim é muito legal, mas será que o leitor não vai ficar meio... Ai, vai logo, eu quero saber o que vai acontecer ali, né, com o protagonista também. Então, tudo isso é técnica também, né? Que a gente vai desenvolvendo. Como eu tenho bastante aluno de quadrinhos, né, eu vou também passando isso, né? Eu falo, toma cuidado para não explicar demais. Teve aluno que já criou um baita de um background, a origem do mundo, do universo, da história, não sei o quê, e nada disso ia ser contado. Ia só justificar meio que o porquê que o personagem tinha uma certa característica, um pouco do fardo que ele carregava, e para levar para o final. Falei, tudo isso aqui que você pensou, no máximo vai vir como um texto, uma folha de texto no começo. Botar um plano aberto do mundo e falar, esse mundo começou tanto e tal coisa aconteceu. Para depois puxar. Eu sei que dá dó, porque você pensou um monte de coisa, né? Mas aí você tem que saber selecionar aquele recorte, né, para o leitor ler e falar, pô, gostei, né? E o segredinho é deixar toda a história terminar com, sabe, um gostinho de, pô, queria ver mais. Não pode encher o saco. Tipo, terminou, nossa, ainda bem, véio. Aí não. Tem que terminar um, pô, queria ver mais, cara. Aí o personagem queria saber o que vai acontecer com ele. Tá. Aí você mandou bem. Aí você mandou bem, é um truque também. Faz sentido. O que você pensava, Evandro, de história? Tem alguma história que você queria publicar ainda na vida? Tem alguma coisa aí que... Tem, eu tô escrevendo meu livro, né? Ah, não, mas de que você pensou na época, você fazia curso de desenho. Fiz curso de O que desenho. você queria contar? Era história do quê? Na época eu tava fazendo uma história... Ai, como é que era o nome do meu personagem? Eu não vou lembrar, mas era uma coisa meio... Era meio Lodoss War, assim, sabe? Meio fantasia medieval. Era fantasia medieval. Ia ter dragões. Ia ser bem legal a minha história. Eu não lembro o plot, assim, mas eu tenho o desenho até hoje guardado, cara. Eu guardei. Vou trazer aqui um dia a pasta. Traz. Vou trazer. O papel ainda aguenta. Você tinha desenhado a história em si ou tava só tipo uns Eu personagens? desenhei, eu cheguei a fazer. Porra, não trouxe, era pra gente julgar aqui agora. Pois é, eu tenho guardadinho lá. Eu comecei, mas eu tinha muita dificuldade, né, em desenhar a perspectiva de... Porque uma coisa era eu conseguir fazer meu personagem de frente, né, 2Dzão ali. As perspectivas me pegavam. Você trouxe? Você não trouxe, eu trouxe minhas coisas aqui. Não acredito. Algumas Se eu soubesse, coisas tinha trazido. Assim, era Sério? É desenho teu isso aí? Algumas coisas, eu nunca fui bom, mas era tipo as coisinhas que eu fazia muito moleque. Minha, Mostra cara. aí, pô. Eu trouxe vamos alguma... Vamos ver. Eu tô triste que não tá em São Paulo minha pasta completa, que é da época que eu vim pra São Paulo no Anime Friends em 2013, que tinha um stand da Crass que eu passei pra comprar papel. As folhinhas, papel, pô. Comprei de A3. Meus desenhos grandes de A3 estão lá bonitinho, meu Deus do céu.